Olá, e o programa Câmara Entrevista de hoje vai falar sobre mobilidade urbana. E para isso nós estamos recebendo de forma virtual o professor, arquiteto e urbanista Ruisdael de Freitas Lima Neto para conversar conosco. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, André. E sempre que nós podemos, estamos à disposição de vocês para poder esclarecer uma série de elementos que, de repente, são dúvidas, né? Tanto da coletividade quanto também das pessoas que acompanham o programa. Professor, como nós podemos contextualizar o que é a mobilidade urbana para que as pessoas entendam? A gente, quando fala na questão da mobilidade, é muito engraçado porque se foca muito na pessoa que tem qualquer tipo de restrição mecânica, física, né? Cadeirante, muletante, enfim. E, na verdade, a mobilidade ela está em todos os aspectos, sobre todos os universos, em termos do espaço urbano. O tecido urbano ele é muito rico, né? Ele envolve uma série de elementos e que, na verdade, a gente transitando nesses elementos, a gente vai tirar uma série de proveitos, né? E muitas vezes você se encontra numa situação em que você não consegue tirar esses proveitos, como trabalhar, como circular, como ter atividades ao ar livre, como entretenimento, enfim, como as obrigações do ir e vir do dia a dia. É muito importante entender que essa questão da mobilidade, a mobilidade em termos de se mover, começa no momento que você levanta e começa a andar, né? Então, você pode andar de carro particular, você pode ter um veículo coletivo, você pode estar numa aeronave, você pode estar num navio, enfim. Você está sempre em movimento no ponto de saída e no ponto de chegada, né? Então, esse ir e vir, a gente sempre comenta muito sobre essa questão da mobilidade das grandes cidades, como você sair bem, como você transitar bem e como você chegar bem ao seu destino, né? Isso nos envolve sobre todos os aspectos e durante o dia inteiro, durante uma semana, durante um ano. Nós estamos vivendo agora uma época em que essa mobilidade está um pouco mais restrita, né, ou bem mais restrita, mas que são momentos que a gente tem que passar e que a gente tem que se movimentar também, né? Então, veja bem, eu acho que nós chegamos assim num ponto na cidade do século XX, final do século XX, século XXI, de que se tem uma tensão muito forte em relação à cidade feita para o usuário, para o cidadão, para aquele que se movimenta sobre alguns elementos principais, que seriam o quê? A bicicleta, o patins, o skate, o a pé, o exercício, o ponto de encontros, os cenários de ponto de encontro para consagrar um pouco essa mobilidade. A gente só consegue conversar a cidade, isso é importantíssimo, né, na questão da mobilidade, se tivermos esses cenários, se tivermos esses pontos. E conversar a cidade o quê? E discutir sobre problemas que a cidade tem, que nós, como cidadãos, teremos que encontrar soluções sobre vários aspectos, sobre vários segmentos, sobre várias formas. Então, mobilidade, para mim, é isso, né? Momento de partida e de chegada. Como transitar do ponto A ao ponto B de forma sadia e de forma segura. Professor, quais os desafios de planejamento para o sistema de mobilidade urbana adequada? O grande problema é a questão de transporte público, né? Eu ando de ônibus, eu ando de trem, de metrô, de VLT, de BRT, enfim, né? Eu acho que o transporte público, toda essa tecnologia que envolve o transporte público, ela evoluiu muito. Porém, ainda existem cidades, e a grande maioria dos municípios é assim, em que, na verdade, não se tem um transporte público efetivo. Então, veja bem, eu vou criar um sistema de ciclovias numa cidade, vamos supor como Foz do Iguaçu, 200 e poucos mil habitantes e tal, tudo bem. Quando eu cheguei aqui eram 28 mil, 25 mil, né? Isso há 44 anos atrás. Hoje em dia está na faixa de 280, 290 mil habitantes. Muito bem. Uma cidade que cresceu muito, que evoluiu muito, né? E que tem várias saídas hoje em termos de sistema viário. Não existia a Avenida Paraná, não existia a Costa e Silva, né? Não tinha duplicação da JK, enfim. Hoje nós temos um sistema viário que ele facilita muito, não tínhamos a cidade abrindo para o lado leste, no caso da Avenida República Argentina. Então, tudo isso veio a somar uma série de infraestruturas necessárias ao próprio tecido urbano e ao próprio município de Foz do Iguaçu.
Mas uma coisa que se pergunta sempre é o seguinte: bom, eu vou montar um circuito cicloviário. Muito bem. Para quem? Para andar de bicicleta, para andar a pé, para fazer o conjunto bicicleta e a pé. Legal, tudo bem. Eu saio de um ponto e vou chegar num determinado ponto. Ótimo, legal. Como é que é feito isso? Qual a instrução que se tem em termos nós, cidadãos? Ah, não, vamos usar a Paraná, que temos um ótimo exemplo, usar a Paraná para poder caminhar, para poder encontrar com um, encontrar com outro, bater papo, enfim, existe um cenário propício para isso. Mas não é só o Paraná, existe todo um circuito a ser feito. Ótimo, estamos encaminhando, né? Caminhando para chegar lá. Ótimo, legal. Mas aí existe um problema muito sério ao meu modo de ver. Eu acho que a hora que você cria uma alternativa de um modelo que seria a bicicleta, ou seria o patins, ou seria o skate, ou seria o a pé, e que você incentiva esse uso, você também, em contrapartida, antes disso, você tem que dar um transporte público de qualidade. Por quê? Ora, se eu tiver um transporte público de qualidade, eu não vou ter mais o carro particular com tanta intensidade rodando no sistema viário. E se eu não tenho isso, eu tenho também um outro modelo, que é aquilo que eu estou oferecendo, eu andar a pé ou andar de bicicleta. Pô, legal, cara. Então, no momento em que eu tiro uma quantidade enorme de veículos na rua, eu também diminuo essa emissão de gases, que são nocivos à nossa saúde, e aumento o andar a pé, aumento a oxigenação do ambiente. Será que isso não é meio truncado hoje em dia? Sabe? Então, eu acho que, primeiro, o transporte de qualidade ele tem que vir de uma forma muito forte, sobre vários modais. E aí, então, você incentiva a questão da mobilidade, ou a pé, ou de bicicleta, enfim, de qualquer outro tipo de modal que seja interessante, não usando combustível fóssil. E como resolver os problemas de mobilidade urbana diante da criação de políticas públicas? Com certeza, o problema da gestão pública, ou incentivo à gestão pública, ou incentivo a políticas públicas que encaminhem para esse lado é fundamental, né? Eu sempre comento uma coisa que eu já escutei de alguns arquitetos, que nós não temos obrigação de criar emprego para ninguém, né? Nós não temos obrigação, através de planejamento urbano, o objetivo inicial não é criar emprego. Podemos até ter um objetivo final, lá na frente, havendo política que incentive o projeto urbanístico, o planejamento urbano, de uma criação de emprego, mas não é o objetivo principal do arquiteto isso aí, nem do planejador urbanístico, né? Mas eu vejo assim, existe possibilidade? Existe, mas tem que partir de nós, cidadãos. Não adianta a gente ficar aguardando uma postura municipal se a gente não cobra essa postura municipal, estadual ou federal. Nós temos que cobrar, né? Existem vários elementos, como a gente tem uma série de ferramentas, em que o próprio cidadão, através de audiências públicas, apresentar propostas de modificações, e que, na verdade, muitas vezes, são projetos que podem ser acatados, tanto na questão da mobilidade, quanto na questão da invasão de áreas que hoje já estão degradadas, ocupações irregulares, né, fundos de vale. Tudo isso é importante para quê? Para que a cidade seja uma cidade sadia. Nós temos uma cidade, André, maravilhosa, né? Eu vim do Rio de Janeiro com 20 e poucos anos, né? Adoro o Rio até hoje, apesar de toda a mídia falar muito mal da cidade, enfim, toda essa história que a gente ouve falar. Mas eu vejo assim, nós temos ouro na mão, nós temos um diamante na mão que tem que ser lapidado. E quem vai lapidar isso? Nós cidadãos, né? Eu me lembro quando eu vim para cá, eu queria ficar 3 anos, a mala ficou atrás da porta para depois de 3 anos ir embora. O que foi uma grande mentira para mim mesmo, né? E que estou aqui há 44 anos, criei a minha família aqui, tenho o meu trabalho aqui, gosto muito da cidade, sempre a gente procura colaborar através da própria UDC com diversos projetos que estão aí no município, né? Então, eu acho muito interessante uma coisa, a gente tem que contrabalancear, a gente tem que se educar para o seguinte: nós fazemos a cidade que queremos, não temos a cidade que queremos, mas podemos ter um dia através de ações nossas, públicas, do cidadão para o poder público ou para o gestor público. Depende de nós, André. Eu acho que a mídia, nesse momento, ela ajuda muito, né? Acredito muito nessa mídia positiva, que ajuda, que incentiva. Tem vários projetos saindo agora, através de Itaipu, através do município, através da iniciativa privada, vários hotéis
sendo readequados para uma nova situação que virá. Que bom, isso tudo gera emprego. Isso tudo, a arquitetura está por trás disso também. Não é? Então, veja bem, eu acho que é um conjunto de ações que vai levar a um planejamento urbano mais eficiente, que devendo sempre estar alerta para quando a luz vermelha acender, opa, temos que acatar o problema lá na zona leste, na zona oeste da cidade. Eu acho que isso é muito importante. O senhor falou em obras estruturantes. De que forma elas vão impactar na mobilidade urbana do município? É preciso planejamento, reestruturação após a construção ou até mesmo antes da construção nesse sistema? Na hora que você consegue desviar todo o transporte que passa pela Avenida Paraná e pela cidade como um todo, vindo da Argentina, já é um ganho muito grande para a questão da do próprio ambiente urbano e da própria circulação de carga dentro da cidade. Né? O segundo ponto, quando se fala na questão da readequação, na revitalização da Avenida das Cataratas, isso é fundamental. Né? Nós não podemos ter uma avenida que liga aeroporto a vários hotéis e você não tem nem sequer um acostamento decente para poder parar no momento que você tem uma emergência. Então, isso é fundamental. Acho que também existem outras ações, como estão sendo feitas na Vila A. Ali existia um projeto em 1970, alguma coisa, 78, 79, chamava-se Bioparque. Seria um grande incentivo à preservação de fauna e flora daquela região dali, que virou depois uma zona especial de proteção. A zona especial de proteção hoje ela está fragmentada pela Paraná, ela existe, está ali, e está sendo criado, então, um parque de passeio público, né, do pessoal passear, estar lá dentro, ver as nascentes, ver os animais que ali existem. É uma ação ultra salutar para a atividade da cidade. Ótimo. Então, nós vamos ter um lugar, como lá a área que o Itaipu está montando, na Vila A, temos também a questão ali do zoológico, no centro da cidade. Existem vários elementos, a Paraná é um exemplo, um trecho da Paraná, não a Paraná inteira, né? Então, existem vários pontos da cidade que, na verdade, vão levar as pessoas a se encontrar, a conversar. Andréia, eu acho uma coisa muito importante no mundo atual, nessa época que nós estamos vivendo, a situação de sentar e conversar. Né? O jovem tem que sentar mais e conversar mais, trocar ideias. Sempre comentamos isso com os alunos. Né? Gente, vamos conversar, vamos dialogar, vamos perguntar, vamos criar dúvidas, vamos criar cenários de dúvidas, porque elas virão, os problemas virão e nós vamos ter que resolver. Né? E isso não está mais na nossa mão. Né? Está na mão da juventude que está aí, que está se formando. E é muito importante, na arquitetura, você viajar, passear, comer uma gastronomia diferente, estar em espaços diferentes. Isso faz com que, na hora que você volte para a cidade em que você mora, ou de férias, enfim, o momento que você se ausentou, a sua cabeça volta a outra. Você começa a ver a sua cidade de uma forma diferente. Então, eu acho assim, que dentro dos projetos que estão sendo feitos, dentro das ações que estão sendo feitas, via governos federais, estaduais e municipais, iniciativa privada, eu acho fundamental que esses projetos abram espaços para você ter uma infraestrutura excelente de mobilidade. Você veja ali aquela obra que teve em relação ao viaduto no trecho do Café Presidente. Obra de engenharia sensacional, maravilhosa, né? Uma vista assim que você tem de todo o conjunto, muito legal, muito boa. Como é que eu levo o cadeirante, o muletante, o pedestre, o cicloviário? Como é que eu levo essas pessoas para ali? Elas têm esse direito de passar por ali, entendeu? Então, esses projetos têm que consagrar também isso aí. Tudo bem, Gusdael, é um projeto que ficou pronto há coisa de 1 ano atrás. Ótimo, maravilhoso. Essas ações virão à proporção que o projeto e que a obra vá se consagrando no uso do dia a dia, do ir e vir do cidadão. Professor, o senhor falou em diálogo. Qual a importância de se dialogar, de se abrir essa conversa com a sociedade, principalmente com o jovem desse contexto? Eu acho que tudo é uma questão de educação. A base da nossa educação é a escola. Né? A gente tem uma escola que sofreu várias readequações ao longo do tempo,
Eu me lembro que eu estudei sempre em escola federal, nunca paguei escola, e o ensino era muito bom, né? Eu acho que o aprimoramento do ensino, talvez com essa pandemia que nós vivemos aí, chegou no momento que vai acontecer, né? E se vai acontecer, para que lado vai acontecer? Para o aprimoramento do ato de educar, né? Esse ato de educar, ele tem que mudar, né? Eu tenho que preparar um jovem arquiteto, no meu caso particular, para o mundo que está aí fora, para a cidade que está aí fora, para os problemas que eu tenho aí fora. E esses problemas eu vivo todo dia no ir e vir. E como é que nós vamos solucionar? Aí eu acho que entra o diálogo, entra a conversa, entra o estudo, entra uma série de cenários que você cria para criar dificuldades para encontrar soluções. Eu acho que isso é fundamental, entendeu, André? E se nós não tivermos isso, nós estamos fadados a quê? A não termos a cidade que nós queremos ter. Né? Então não adianta reclamar. Eu acho que essa fase de reclamar é isso, é aquilo, é ruim. Não interessa isso para nós mais. Interessa é o quê? Que problema que nós temos? Não sei. Vamos ver os problemas do dia a dia que temos em Foz do Iguaçu em vários trechos. De manhã cedo, no final da tarde, na hora do almoço. Onde é que está o gargalo do transporte urbano? Está ali. Por quê? Para quê? De que forma solucionar? Então, essas ações, eu noto muito isso na minha área, porque volta e meia nossos projetos com os alunos, incentivados pela própria UDC, levando essa possibilidade de levar soluções. Já levamos soluções para vários locais, em vários momentos, de várias formas. Isso eu acho fundamental, você agregar o ensino à dificuldade que nós temos através de projetos feitos pelos alunos em prol da comunidade, em prol do cidadão. Isso é muito legal, eu acho que o centro universitário incentiva muito isso aí. Isso é excelente para nós, professores e alunos. Professor, arquiteto e urbanista Ruiz Dael de Freitas Lima Neto, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco e as suas informações no programa Câmara Entrevista. Obrigada. Obrigado a você, Andréia, a todo o grupo de vocês. E, ao mesmo tempo, nos colocamos, nós, como corpo docente, sempre à disposição de vocês, em qualquer momento que necessitem, para podermos esclarecer algumas dúvidas que, porventura, venham a surgir. Ok? Um forte abraço e vamos trabalhando.